Oi amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso canal. E o vídeo de hoje está muito especial, porque hoje nós vamos falar sobre Nárnia. Por quê? Porque hoje é o Nárnia Day. E por ser a minha ficção preferida, eu não poderia deixar de fazer algo especial por aqui e compartilhar com vocês. Nesse vídeo nós vamos abrir o guarda-roupa e adentrar as terras de Nárnia. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Vem comigo. Cadê o guarda-roupa? No dia 16 de outubro de 1950, o C.S. Lewis, o nosso Jack, publicava o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O primeiro livro do que veio a ser As Crônicas de Nárnia. E eu sei, você deve aí estar pensando, o primeiro foi o Sobrinho do Mago. Só que, cronologicamente sim, mas o primeiro livro a ser publicado foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Inclusive, é até indicado que se comece pelo Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. Depois que lê todas as crônicas, que volte para entender melhor a criação, de Nárnia, que acontece no Sobrinho do Mago. Mas se você lê ele primeiro, não tem problema nenhum, tá bom? Então foi há 71 anos atrás que Jack dava o prazer ao mundo de conhecer o mundo de Nárnia. Uma curiosidade é que Nárnia não surgiu de uma hora para outra, né? Quando a gente lê Surpreendido pela Alegria, que é tipo uma autobiografia de Lewis, ele conta que desde criança ele já começava a escrever histórias e nessas histórias havia a Terra dos Bichos. E quando a gente começa a ler as histórias de Nárnia e compara com a Terra dos Bichos, que ele conta em Surpreendido pela Alegria, a gente vê que existe uma coisinha aqui de Nárnia, né? Então, apesar de só ter sido publicado com Lewis bem adulto, ela surgiu na imaginação de Jack quando ele ainda era criança. E, gente, no vídeo de hoje eu quero conversar mesmo assim, tete a tete, né, que chama, de leitor para leitor, ou de alguém que já conhece Nárnia, seja pelos filmes, né, por exemplo, mas pra gente comentar um pouco sobre o que a gente pode retirar desses livros, qual a riqueza da Terra de Nárnia, o que é que Nárnia prepara pra gente. Então, o desenrolar desse vídeo vai ser mais para pessoas que já conhecem um pouco, porém, se você não conhece, não tem problema com spoilers, você pode ficar nesse vídeo e conhecer um pouco, né, o que é que a gente pode retirar de Nárnia. Mas antes disso, existe uma questão assim que as pessoas sempre trazem, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre C.S. Lewis no aniversário dele, que vou deixar aqui nos cards para você ver depois, não agora, tá? E eu falo justamente sobre essa questão, que algumas pessoas entendem que Nárnia é uma alegoria, né? Só que Nárnia não é uma alegoria. E o que é uma alegoria, né? Na alegoria é um tipo de história que cada elemento é alegórico. Cada elemento significa algo, né? Como é com o peregrino, por exemplo. Inclusive o próprio Lewis fala sobre isso, mas o povo ainda teima dizendo que é uma alegoria. Não é uma alegoria. E o que é então? Vou deixar que Lewis fale. Ele primeiro fala o seguinte: essas frases foram retiradas do livro Como Narniano, do Joey Rigney, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição, porque é um livro super indicado para vocês lerem, tá bom? Depois que vocês lerem Nárnia. Tudo começou com imagens. Um fauno segurando um guarda-chuva, uma rainha em um trenó, um magnífico leão. No começo, não havia nada de cristão sobre eles. Esse elemento apareceu por vontade própria, fazia parte da ebulição. Então, essa confusão de que tudo ali em Nárnia representa algo, né, do cristianismo, do nosso mundo, é uma mentira, tá? Então, olha o que o próprio Lewis diz. Você se engana quando pensa que tudo nos livros representa algo neste mundo. Isso acontece com o peregrino, mas não é assim que eu escrevo. E ele continua dizendo, eu não disse a mim mesmo, vamos representar Jesus como ele realmente é em nosso mundo por meio de um leão em Nárnia. Eu disse, vamos supor que houvesse uma terra como Nárnia e que o Filho de Deus que se tornou homem em nosso mundo virou um leão lá. E então imagine o que teria acontecido. Se pensar direitinho, você verá que é algo completamente diferente. Lewis ainda fala outra vez. Se Aslan representasse a deidade imaterial, ele seria uma figura alegórica, mas na realidade ele é uma invenção dada a uma resposta imaginária à pergunta:
com o que Cristo se pareceria se realmente houvesse um mundo como Nárnia e ele escolhesse encarnar, morrer e ressuscitar neste mundo, como de fato ele fez no nosso. Então veja, Nárnia não é uma alegoria, é uma suposição. Então, se Cristo encarnasse em uma terra como Nárnia, como era que seria? Essa é como ele fala aqui, não é um exercício imaginativo, é uma resposta imaginária a essa questão. Dito isso, vamos conversar apenas sobre O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Por quê? Porque há 71 anos atrás ele publicou O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, então hoje a gente vai falar apenas dele. Mais na frente, quem sabe no próximo ano a gente começa a falar dos outros livros, ou talvez outros vídeos aqui aleatórios a gente falando sobre cada um desses livrinhos. Inclusive, eles têm aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eles têm, nessa versão também tem um livro aqui eu mostrando esses livrinhos quando eu recebi. Tá faltando só o Sobrinho do Mago, porque tá emprestado. E eu tô toda suada, né? E tem... Deixa eu ajeitar aqui. E tem o volume único, que tá nessa versão. Eu vou deixar todos esses links aqui embaixo pra vocês, caso vocês queiram adquirir. Eu tenho os dois, porque esse, né, eu comprei e esse eu ganhei. Mas se eu não tivesse ganhado, com certeza eu iria adquirir. Inclusive tá num preço bem bacana lá na livraria Famílias Cristãs. E esse daqui comprei pela Amazon. Vou deixar os links aqui embaixo, caso vocês queiram, tá? Vou deixar o livro aqui porque a gente vai usar. Mas enfim. O que era que eu tava falando mesmo? Sim, então a gente vai falar sobre o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Vou até pegar o livrinho 2 aqui. Oi, minha Lúcia, gente! Foi minha mãe que fez, tá? Simone Biscuit. Então aqui, ó, a capa do livrinho individual, Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, nessa edição aqui. Então, ó, eu vou contar um pouco sobre a história. Eu sei que vocês já conhecem, né? Então, inclusive, eu vou... Alerta de spoiler aqui. Toca o som de spoiler, por favor, editora. Obrigada. Então, gente, se você não gosta de spoiler, você pode parar o vídeo por aqui e voltar depois que você assistir ou ler. Pelo menos o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, porque eu só vou me deter a ele, tá bom? Agora você, né, que já leu ou que já assistiu, se você só assistiu, eu sugiro que você leia. Tem muita coisa no livro que não tem no filme e tem muita coisa no filme que não tem no livro, tá bom? Só pra você ficar sabendo. Então, mas o filme é muito bom. Eu gosto. Inclusive, a Amazon não, a Netflix falou que ia fazer algumas séries, né? Ia fazer uma série nas Crônicas. Só que já tem uns anozinhos isso. Acho que foi, sei lá, 2017 para 2018 que surgiu essa história, mas até agora nada. Porém, do jeito que as coisas andam, eu já tenho até medo do que eles podem fazer com Nárnia, né? Mas enfim, esperemos pra ver. Então, como é que começa esse livrinho, né? Começa com os irmãos Lúcia, Edmundo, Susana e Pedro deixando Londres, porque o contexto era a Segunda Guerra Mundial, e eles estavam indo para o interior para fugir, né, dos bombardeios, e eles foram para a casa de um professor que era amigo dos pais deles. Então eles vão para lá, para essa casa, e vou ser bem rápido assim na história, tá, gente? Então, um dia eles brincando, Lúcia, mais especificamente, encontra um guarda-roupa. E esse guarda-roupa é o portal para Nárnia, né, naquele momento. Ali ela adentra o mundo de Nárnia. Só que ela vai, conhece, né, fica deslumbrada, mas quando ela volta, ninguém acredita nela. Só que aí, algum tempo depois, Edmundo, que é o irmão um pouquinho mais velho que Lúcia, conhece Nárnia também. E quando Nárnia entra quando Lúcia entra em Nárnia, ela conhece pessoas boas, pessoas amigas. Já Edmundo, o primeiro contato dele é com a feiticeira branca. E pelo nome, né, a gente já sabe que não é coisa boa. Mas Edmundo meio que já se aliancia a ela, porque ela promete, né, dar a ele o que ele quiser. E ele quis um manjar turco. Ele provou do manjar turco que a feiticeira ofereceu a ele, e ele queria mais, né? Comeu e queria mais. E a feiticeira disse, olha, eu vou te dar mais e eu quero conhecer os seus irmãos. Nisso ele encontra a Lúcia lá em Nárnia e dá um pedido assim bem
meia boca de desculpas. E aí eles voltam, Lúcia toda feliz porque agora teria uma testemunha, né, pra dizer, olha, ele também participou, ele também viu que é real, eu não tava mentindo, eu não tava brincando. Só que quando eles voltam, Edmundo diz que só tava brincando com ela, que era tudo invenção. E a feiticeira que Edmundo conheceu estava dominando Nárnia, né, com seu inverno, e ela sabia que existia uma profecia em Nárnia dizendo que quando 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva virassem reis em Nárnia, o reino dela acabaria, né? Então ela queria só conhecer os garotos, só isso. Bom, retornando, Edmundo nega tudo, mas um dia os 4 irmãos entram em Nárnia também e eles percebem que Lúcia sempre esteve falando a verdade. A partir daí começa a aventura, eles fazem amizades lá e eles conheceram, né? Ouviram a fama da feiticeira. Mas Edmundo sempre relativizava, não, será que é isso mesmo? Será que não são eles os inimigos? E a gente vai entrar em alguns detalhes mais pra frente sobre essa questão. Enfim, eles encontram Aslan, só que Edmundo já tinha saído pela esquerda de fininho para encontrar a feiticeira e para dizer que os seus irmãos estavam já em Nárnia e que eles estavam à procura de Aslan. E quando Aslan apareceu, todos achavam que seria o fim, né, do sofrimento, porque ele de fato já tinha acabado com o inverno da feiticeira. Só que a feiticeira, em um certo momento, lembra a Aslan e a todos aqueles ali que o sangue do traidor, por lei, seria dela. Porém, Aslan lembrou a feiticeira também que, pela mesma lei, se um inocente se sacrificasse no lugar do traidor, ele seria liberto, né? Foi assim que Aslan se sacrificou em favor de Edmundo. A feiticeira achou que ela havia ganhado, que, né, com a morte de Aslan ela poderia retomar o seu poder e escravizar os bichos daquele lugar. Mas ao amanhecer, a mesa da pedra onde Aslan havia sido sacrificado estava partida em 2 e ele havia ressuscitado. Porque o que a feiticeira não sabia era que se um inocente morresse no lugar de um traidor, a morte não teria poder para detê-lo, né? A mesa partiria em 2 e a morte começaria a andar para trás. Achei muito legal essa definição que ele dá aqui. E aí, alguma semelhança? Eu sei que vocês já leram, não sei se todas vocês já haviam identificado alguns pontos do cristianismo dentro das Crônicas de Nárnia, mas a gente vai conversar sobre algumas coisas que a gente pode aprender. Tem um livro, esse daqui não sei se vai aparecer para vocês, O que eu aprendi em Nárnia, do Douglas Wilson, que ele fala o que ele aprendeu em Nárnia. E nesse livro ele lista 7 coisas que aprendeu em Nárnia e vai destrinchando as situações que acontecem nas 7 crônicas, né? Então, uma das coisas que ele percebe é os conceitos de autoridade, de confissão de pecado, de nobreza, de disciplinas espirituais, que mais? Paixão por histórias, graça perfeita e amor por Aslan, amor por Deus. Gente, esse livro é maravilhoso. Eu também vou deixar o link aqui abaixo. Sério, vocês vão mudar muita coisa. Muitas das coisas que ele fala no livro eu já tinha percebido, só que ele consegue ver em vários livros, sabe? Nos 7 livros, sabe? Nos 7 livros, então, por exemplo, eu já tinha percebido a questão do amor por história, sabe? De como Lewis conta, mostra a importância dos livros dentro das crônicas. Então ele vai falar sobre isso aqui, inclusive é uma das coisas que a gente vai comentar hoje aqui. Eu separei apenas 3 coisas, porque senão o vídeo vai ficar enorme, mas eu sugiro que vocês leiam o livro. Vou deixar o link aqui na bio, se vocês puderem comprar pelo meu link, forem comprar na Amazon, claro. Eu agradeço, e vocês não pagam nada mais por isso e ainda me ajudam. Então vamos lá, correndo porque senão o vídeo vai ficar 40 minutos, mas enfim. Lembrando que a gente só vai falar de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, certo? A primeira coisa que eu queria comentar com vocês sobre o que eu aprendi em Nárnia, e Douglas Wilson também, é sobre a questão de confissão de pecado. Eu peguei aqui o livro pra gente ir lendo junto algumas partes, tá? Então, lembra que eu falei pra vocês, e vocês lembram da história, né? Do momento em que Edmundo entra lá e ele vê a Lúcia e ele faz um pedido de desculpas
meio meia boca e meio que colocando a culpa nela. Eu vou ler essa parte aqui pra vocês, tá na página 114 da versão volume único. Assim que ele entra, ele diz o seguinte: Lúcia, Lúcia, estou aqui também, o Edmundo. Depois ele fala: Lu, estou arrependido por não ter acreditado, você tinha razão, pode aparecer, vamos fazer as pazes. Mas, aí Lewis fala, né? Mas para si mesmo dizia: isso é coisa de menina, embirrada num canto por aí, não querendo aceitar minhas desculpas. Essa foi a primeira reação de Edmundo ao ver que Lúcia não estava mentindo, né? Então ele meio que pede desculpas, mas por dentro, no coração dele, tá dizendo que ela estava emburrada por aí, enfim, não queria aceitar as desculpas. E vocês lembram que quando ele volta pra casa, ele tinha pedido desculpas à Lúcia, né? Uma desculpas meio coisada, mas quando eles voltam pro mundo real, ele mente. Ele diz que Lúcia só estava inventando, que ele só tinha entrado na brincadeira de Lúcia. Então veja, será que ele teve um verdadeiro arrependimento? Ele não confessou o seu pecado. Qual seria o certo, né? Ele dizia: olha, gente, eu estava enganado, Lúcia estava falando a verdade, e eu fui lá, eu conheci Nárnia e é tudo verdade. Então, ao invés disso, ele mentiu, né? Ao invés de confessar o seu pecado, ao invés de ser honesto, ele resolve mentir. Já Pedro, na página 126, quando eles entram lá em Nárnia, ele fala o seguinte: desculpa se eu não acreditei, quer fazer as pazes? Então aqui Lewis faz um contraste entre o arrependimento de Edmundo, que foi um arrependimento falso, né, desonesto. Já o arrependimento de Pedro não, foi um arrependimento genuíno, querendo de fato fazer as pazes com a irmã. Então veja, é uma história simples, mas aqui a gente já aprende sobre essa questão. A gente não quer se parecer com Edmundo, a gente quer se parecer com Pedro, né? A gente não quer ser essa pessoa mentirosa, a gente não quer ser essa pessoa que engana, que usa as pessoas. Lá quando ele estava meio amedrontado por estar em um novo mundo, ele se fez de arrependido, né, para que ela aparecesse e tal. Mas depois que voltou e ele já tinha se aliançado à feiticeira, ele mente, né? Ele engana os outros irmãos e acaba sendo desleal com Lúcia. Então, Lewis vai mostrar aqui que os verdadeiros heróis são aqueles que são honestos, né? De novo, a gente não quer se parecer com Edmundo. A outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre essa questão que eu já tinha mencionado antes, sobre a paixão por histórias. Lewis usa o próprio livro para falar sobre a importância das histórias. E eu quero falar isso porque muitas vezes no nosso meio, no meio cristão, existe uma aversão a histórias, principalmente se elas forem fantásticas, né? Então existe uma certa aversão, não, isso não é coisa de Deus, isso não é saudável, né? E Lewis vem nos mostrar que é super saudável. Claro que tem histórias que não são legais, e aqui ele vai falar que no próprio livro, Lewis mostra que existem tipos certos e tipos errados de história. Tem histórias que são mentirosas. E hoje a gente vem vivido um tempo de distorção das verdadeiras histórias. A gente recentemente saiu, por exemplo, um filme de Cinderela. Eu ainda não assisti porque quando eu fui ver o trailer e os comentários do pessoal lá no Instagram, eu fiquei meio desestimulada para assistir porque eu já via que tinha várias distorções ali. Mas enfim, existem boas histórias, existem más histórias. Essa abelhinha tá osso. E eu tô morrendo de calor. Saudades, Santa Catarina. E um outro lado é que às vezes as histórias, né, essas histórias assim mais legais são minimizadas e acham que é coisa de criança e que não tem nada para nos ensinar. Nós aprendemos muito com histórias. É mais fácil a gente aprender com uma história contada do que uma série de regras, né? A gente escrever assim, olha, tem que fazer isso, isso, isso. É mais fácil a gente aprender, por exemplo, sobre honestidade com Pedro, né, com a história de Pedro, do que ter ali, ser honesto, tá, ok, mas, né? Então, a forma que Lewis conta a história, ela vai nos mostrando, não só Lewis, né? Mas a forma como as histórias são contadas, elas nos ajudam a aprender também. E é interessante que a própria Bíblia, em grande parte, é narrada em histórias, né? São histórias, existem livros que são puramente históricos na Bíblia. Então, as histórias vão nos ensinar de uma forma muito natural, de uma forma mais leve, sem a gente perceber que a gente está aprendendo. Isso é o mais legal. Veja o que Pedro diz, está aqui na página 130 dessa versão volume único também.
Edmundo diz assim: estamos indo atrás de um guia que não sabemos quem é. Como vamos saber de que lado está o passarinho? Quem pode dizer se ele não está levando a gente para uma armadilha? Daí Pedro fala: que ideia boba. Além disso, você está vendo, trata-se de um pinta-roxo. Em todas as histórias que li, os pinta-roxos são sempre bons sujeitos. Eles nunca ficam do lado errado. Então veja, ele pega aqui as histórias que ele já leu, né? Pra falar que aquele tipo de pássaro nunca era do mal, né? Agora, se fosse, sei lá, um urubu, se fosse um falcão, talvez a gente pudesse desconfiar, porque nas histórias, geralmente, eles saem e estão do lado errado. Então, veja que legal a gente perceber isso, né? E só pra gente terminar aqui, uma terceira lição que a gente aprende em Nárnia é sobre a graça de Deus. No resuminho da história, eu falei sobre o sacrifício de Aslan por Edmundo, mas que uma coisa que eu não falei e que não sei se vocês já perceberam é que o sacrifício de Aslan por Edmundo não foi só por Edmundo, né? Ele se estendeu a todos os viventes de Nárnia, né? Então, isso a gente vê até em outros livros fazendo menção a isso. O Douglas Wilson, no livro O que eu aprendi em Nárnia, ele vai falar que Nárnia não nos ensina unicamente sobre a figura de Cristo e a igreja, né, de formas separadas, mas ele também nos ensina sobre o relacionamento entre Cristo e a igreja pelo relacionamento de Aslan com os narnianos. E que esse relacionamento é fundamentado pela graça. Eu acho bem legal que geralmente a doutrina da expiação é um assunto que é um pouco difícil de ser entendido. E Lewis pega aqui, destrincha em uma história que isso fica muito mais fácil da gente entender, né? Da gente ver quão grande é o amor do Senhor por nós. Então, Aslan não precisava ter morrido por Edmundo, mas ele se sacrificou no lugar dele. Edmundo não merecia. Quando a gente vai lendo a história, a gente tem raiva de Edmundo. A gente, sabe, ele é o personagem que a gente às vezes tem até mais raiva dele do que da feiticeira branca, né? Ele traiu os próprios irmãos. Ele mentiu. Ele foi desonesto, ele foi manipulador, desleal, buscou apenas os próprios interesses, foi egoísta. Será que a gente não se identifica com Edmundo? A verdade é que somos todos Edmundo. E é unicamente pela graça do Senhor que nós estamos aqui hoje, que nós temos sido transformados, que o Senhor já começou a boa obra em nós e tem nos transformado dia após dia. Mas somos todos Edmundo. Edmundo o Justo, foi assim que ele foi chamado. Mas não é porque Edmundo era bonzinho, mas porque ele havia sido justificado. Aslan se sacrificou no lugar dele. Aslan se colocou para expiar os pecados de Edmundo, expiar a traição de Edmundo. E foi isso que Cristo fez conosco. Ele se colocou no lugar. Ele foi alvo da ira do próprio Pai. Assim como Aslan se colocou no lugar de Edmundo pela lei do próprio Pai, né, o imperador de Além-Mar. E Aslan se sacrifica, morre no lugar. Foi isso que Cristo fez. E quando Aslan ressuscita, ele traz vida não só para Edmundo, mas para todos aqueles que morreriam, que a feiticeira queria esmagá-los. E aqui a gente vê a graça do Senhor em uma simples história. Uma história que foi contada para crianças. Hashtag somos todos Edmundo. Gente, é sério, se você ficou até o final desse vídeo e nunca leu as Crônicas de Nárnia, eu super indico que você leia. Sério, a sua visão do Evangelho vai ter um outro, sabe, um salzinho a mais. Você vai poder... Porque quando a gente lê Nárnia, a gente entra em Nárnia. Isso não só em Nárnia, né? Mas enfim. Quando a gente lê uma história, a gente adentra ela. E Lewis tem esse dom de saber nos transportar para o lugar que ele está contando, né? Então a gente passa a ser um narniano no momento que a gente está lendo. Então a gente percebe. Leiam Nárnia, gente. Releiam Nárnia. A cada releitura, novos encontros, novas observações, novos sorrisos, novas percepções, novas lágrimas também. Então eu super aconselho que vocês
leiam novamente. Ano passado eu reli todos eles e foi muito legal. E feliz 71 anos de Nárnia! Happy Narnia Day! Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo!